Fala meus amigos, Marcel por aqui e no vídeo de hoje trago para vocês mais um vídeo de casas baratas aqui em Portugal. O vídeo de hoje está repleto de coisa boa, vamos falar de financiamento, vamos falar de casas aí que se vale a pena ou não financiar e eu vou dar exemplos práticos aqui para você ver, se coloca de uma vez por todas na cabeça de vocês quando vale a pena financiar, quando não vale a pena financiar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, já deixa aquele likeão, ajuda demais o crescimento daqui da gente no canal e também se inscreve se você não for inscrito. Se aparecer também o botãozinho aí do hype, já deixa aquele hypar também ajuda demais, demais mesmo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos começar aqui dando o exemplo de Viseu, tá? Vou colocar aqui no mapa rapidamente para vocês Viseu, tá? E vamos começar usando Viseu como exemplo. Isso aqui é uma casa, tá? Um T3, 120 metros quadrados em Viseu, tá? Isso aqui tá para arrendar, ou seja, alugar. É um dos mais baratos que eu encontrei nessa tipologia, ou seja, T3, né, com 3 quartos, e está custando 700 euros por mês. Vou dar só uma passadinha rápida aqui para vocês poderem ver aqui a casa, verem as condições, tá? E tá aqui, ó, só tem 11 fotos, mas é só mesmo para vocês verem. Por que que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque a primeira casa que a gente vai olhar é esta aqui, que também fica em Viseu, tá? Tá custando 75 mil euros, tem 174 metros quadrados, ou seja, é quase o dobro. Aliás, quase o dobro não. Ela é bem maior que a outra tem 120, então ela é bem maior que a outra, tá? E também um T3, tá bom? Tá aqui a fachada da casa. Vamos dar uma olhadinha nela, lembrando que eu sempre começo com a casa, né, mais cara e vou para a mais barata depois, tá? Mas primeiramente eu estou pegando essa aqui como exemplo para a gente poder falar sobre uma coisa que muita gente às vezes pergunta: vale a pena comprar uma casa financiada? Vale a pena pegar uma casa para reformar? Vale tudo, todos esses tipos de comentário sempre chega aqui para a gente e hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco do meu ponto de vista. Também te convido a comentar se você tem um ponto de vista diferente. Te convido aí a deixar nos comentários o que que você acha sobre o assunto, tá bom? Ó, vocês podem ver que esta casa aqui, ela não tá assim destruída, tá? Ela não tá com coisas absurdas para se reformar. Aliás, nem precisa reformar se você não quiser. Basicamente aí o que eu tô vendo é limpeza e pintura. O resto é uma casa muito grande, como vocês estão vendo, né? O restante é mobiliar, né? Colocar os móveis e tudo mais. Mas ela tá uma casa muito, muito, muito boa, tá? E vamos lá para a parte de simulação aqui do crédito habitação. Eu coloquei aqui já o valor, tá? Coloquei aqui uma entrada de 10%. Claro que quanto mais você der, melhor, né? Mas eu coloquei aqui uma entradinha de 10%, que é completamente possível. Se você não sabe, quando a gente comprou aqui, né? Foi basicamente isso que a gente precisou dar, né? 10%, mas é por uma outra coisa. Se você não entende, se você não viu ou não acompanhou essa saga da compra das nossas casas aqui, né, em Coimbra, é, vou deixar um vídeo para vocês na descrição, que é o vídeo explicando sobre a coisa do financiamento e tudo mais, para explicar mais do que aconteceu, né, com o nosso financiamento e como que a gente conseguiu, né, fazer aí os 10%, que muita gente fala que é mentira, que não tem como conseguir 10%, mas foi mesmo o que aconteceu, tá bom? Bom, bora lá. Vocês já começam a notar aqui que com esses 75 mil, se vocês fizerem em 20 anos, vocês vão pagar 373, ou seja, é muito menos do que 700. Então, qual que é a conta que eu geralmente faço?
Tá, você está em Portugal, você quer viver em Portugal, você às vezes tem uma família, né? Tem gente que está sozinha, mas tem gente que tem família, e você quer viver em Portugal, fazer sua vida aqui, trabalhar, tudo mais. E você vai precisar de um lugar para morar, isso é inegável. Ninguém vai morar, né, na rua. Aliás, tem pessoas que moram na rua, mas quem vem para cá pensando em progresso, não vem com essa mentalidade, vem com a mentalidade de progredir, de arrumar um trabalho, ter uma moradia ok aí. Então, o que acontece? Vocês concordam que é muito mais fácil você pagar 373 euros por mês do que 700? Vocês concordam que vai sobrar muito mais dinheiro no final do mês para você conseguir, né, até melhorar, né, a sua condição e tudo mais? E isso eu estou colocando em 20 anos. Vamos supor que é o que eu acredito que seja um prazo aí bem ok, tá? Você poderia colocar em mais tempos e reduzir mais ainda aqui a parcela, mas talvez já não fique tão interessante, porque é o que eu falei. Uma das casas mais baratas com a mesma tipologia na região, supondo que seja Viseu, né? Só estou fazendo aqui a título de exemplo, supondo que seja Viseu que você quer morar, uma das casas mais baratas da região que você quer morar custa 700. Então, ok, se você vai financiar e você está pegando aí basicamente, né, a metade do valor, basicamente a metade do valor do arrendamento, e você está pagando em algo que é seu. Ah, mas eu vou pagar juros. Vai pagar juros, mas você está pagando juros, né, para antecipar algo que você ainda não tem o dinheiro completo. Então, é completamente ok aí. E você vai pagar isso aí por 20 anos. Você poderia pagar por menos anos, você pode colocar 15 anos, ainda fica mais barato. Se você colocar 10 anos, ainda fica mais barato. Para vocês terem noção de como isso é doido, porque muita gente fala, ah, mas eu não sei se vale a pena ou não financiar. Meu, se você vai morar aqui e você vai pagar 700 euros de arrendamento e você pode pagar 658 em 10 anos, que é pouco tempo para uma compra de uma casa, você tem a sua casa quitada. Eu vou ainda mais longe. Aqui já passa um pouquinho, mas vai, se fosse fazer em 9 anos, você pagaria basicamente a mesma coisa do que uma casa de arrendamento, tá? Que seria, no exemplo, essa aqui. Essa aqui, como eu falei para vocês, é uma das mais baratas que eu encontrei, mas facilmente, se nós formos lá nos anúncios, vocês vão achar casas de 1.000, casas de 1.200, 1.500. Então, eu não peguei nenhuma média, eu peguei a mais barata mesmo só para fazer essa simulação aqui para vocês. E o inverso também acontece, se você colocar para pagar em mais tempo, a parcela cai mais ainda. Os juros aumentam? Aumentam, mas a parcela cai mais ainda. Então, eu acredito que financiar, né, neste caso aqui, é um bom negócio. Tá? É um bom negócio porque, como eu falei, você já vai ter que morar. Você vai ter que desembolsar um dinheiro para morar, seja de aluguel ou seja no financiamento. Então, se você vai ficar por aqui e você vai fazer esse financiamento, além disso, você também, né, fazendo reformas ou modificando a casa, deixando a casa mais moderna, você ainda tem a possibilidade de ganhar na valorização ao longo dos anos, né? Ou seja, você vai estar pagando aquele valor ali previsto, vai ter os juros e tudo mais, mas você ainda consegue ganhar aqui na valorização do imóvel. E tá bom, quando que eu acho que talvez não seja interessante financiar, tá? Tem dois casos, na minha opinião, que talvez não seja interessante você financiar. Primeiro deles é se você ainda não tem uma estabilidade definida do local que você vai ficar, né? Por mais que você consiga fazer um trade aí, comprar financiado, depois vender, pegar o lucro e ir para outro canto, né? Mas o aluguel ele realmente ele te dá mais essa possibilidade de você conseguir, né? Ah, eu quero morar em tal lugar, agora eu quero morar em tal lugar, agora eu quero ir para outro canto. Então, pessoas que geralmente se mudam bastante, né, se elas não tiverem essa ideia de, eu vou ficar agora nesse lugar, vou estar alinhado às minhas expectativas aí de profissão, de carreira, ou tudo mais, aí sim realmente talvez valha a pena esperar,
tá? Esse é um dos casos que eu acredito que financiar no momento talvez não seja uma opção, até você ter aí o seu momento de estabilidade e falar, não, eu agora quero fixar, né, minhas raízes por aqui durante um tempo, né, não precisa ser a vida inteira, mas durante um tempo, e aí sim, talvez valha a pena você financiar. Aliás, talvez valha a pena você não financiar. E o outro caso é este aqui, que é quando você tem uma casa, né, com um valor muito mais baixo. Essa daqui, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, está custando 12.500. É um T2, ou seja, tem 2 quartos e tem 62 metros quadrados. No caso dessa casa aqui, por que que eu acho que talvez não vale a pena você financiar uma casa com esse valor? Porque, né? Não estou falando dessa casa em específico, né? Estou falando aqui para vocês, só mostrando aqui mesmo para vocês verem. Pode ver que a casa tá até com uma condiçãozinha legal, tá? A maior parte aí das coisas aqui, acho que é só coisas do envolto. Ah, mas tem um lugar legal, tem até um riachinho. Bem bacana essa casa aqui. Mas podem ver ó, que tá ok aqui. E por que que eu acho que talvez não vale a pena você financiar neste caso? Porque é aquilo, se você nessa casa aqui de 75 mil, que eu dei um exemplo para vocês, você dando 10%, você daria 7.500, vale mais a pena você juntar mais um pouquinho essa grana e você pegar, se for o caso de comprar uma casa com esse valor, pagar à vista, tá? Pagar à vista porque aí você vai ter uma economia muito grande, né? Para você não ter que pegar e financiar uma casa com esse valor. Há pessoas que vão falar, e até aqui, vou até colocar aqui, ficava escrito aqui em algum lugar, e agora eu não me lembro mais onde fica escrito. Mas enfim, fica escrito e muita gente fala que os bancos não financiam casas com menos de 30 mil euros, tá? E isso é mentira. Isso é mentira, falo para vocês que tem sim financiamento para casas com valores menores, como o caso disso aqui. O que vai diferenciar é a documentação. E geralmente casas com esse valor não têm a documentação adequada para, né, ser aprovado o financiamento. Então não tem a ver com o valor exatamente, tá? Tem a ver com o tipo de documentação que a casa tem ou não tem, tá? Então, ó, mostrei aqui para vocês as casas e eu quero, né, já te convidar a falar aí nos comentários o que que você acha sobre isso. Você acha que vale mais a pena arrendar uma casa aqui em Portugal? Você acha que vale mais a pena financiar uma casa aqui em Portugal? Tá? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E se sua opinião é diferente da minha, como eu falei, eu acredito sempre que financiar aqui é uma vantagem, porque você vai passar os anos, se você tiver no aluguel, e aquele dinheiro nunca vai voltar para você. Muito pelo contrário, você fica aí, né, à mercê do que tem acontecido nos últimos tempos, que é simplesmente o senhorio chega para você e fala, ó, o aluguel vai para tanto. E aí, se você não tem mais dinheiro para pagar, ele simplesmente te dá um tempo para você sair, né? E se você tiver contrato, você vai ter que esperar o tempo de contrato acabar. Você vai ter que procurar uma próxima. Uma próxima, como o tempo passou e as coisas já aumentaram, você também não vai conseguir arrumar uma próxima às vezes no valor que você tinha antes. Ou se vai ter que ir muito mais para longe. E isso é o que vem acontecendo. Né? Já vi casos de pessoas que estavam pagando 400 euros e a pessoa dobrar o valor do arrendamento. Falar, ó, a partir de mês que vem é X. É 800 e é isso, é quanto que eu vou colocar, porque na zona já tinha muito tempo sem aumento e aumentou isso aí e a pessoa, não estava toda planejada a vida inteira para pagar aquilo, ou seja, as contas de casa, tudo já estava colocando os 400, né, da renda no orçamento e aí do nada você tem que desembolsar 400 euros a mais, não tem como. Então a pessoa simplesmente tem que entregar, né, a casa e ir para um outro lugar, né, tentar achar algo mais barato, o que não é o caso, como eu venho pesquisando, eu vejo que realmente as coisas estão aumentando muito, muito, muito mesmo, tá bom?
Então, deixa aí também nos comentários se vocês gostaram dessas casas que eu mostrei para vocês, tanto esta aqui de 75 mil. Eu não comentei muito sobre elas, para não ficar também um vídeo muito longo. Como eu falei, a ideia desse vídeo é mesmo trazer para vocês aqui essa discussão sobre financiamento, né? Se vale a pena, se não vale a pena. E se você chegou até aqui agora, o meu muito obrigado para você e tem um pequeno recado para você aqui no vídeo. Quer comprar uma casa em Portugal? Sabemos comprar uma casa nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente se você for fazer isso em outro país. Aqui em Portugal, que é um país cheio de burocracia, muitas pegadinhas e coisas que podem fazer você perder muito dinheiro nessa transação. Foi por isso que nós criamos um e-book que é quase um livro mágico, que é uma leitura também obrigatória se você não quer ser enganado e você não quer perder dinheiro. Uma leitura fácil e rápida, mas cheia de conhecimento. Link na descrição. E se você não sabe também, agora eu estou fazendo assessoria para fazer pesquisa personalizada de casa para você. Muita gente pede, eu sempre tento trazer aqui o máximo que eu consigo, às vezes é difícil conciliar tempo, tudo. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse mesmo estilo de pesquisa personalizada para encontrar uma casa no lugar que você quiser, no valor que você quiser, é claro, mediante as possibilidades. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É só me chamar lá no contato e eu explico como tudo funciona. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tô deixando aí a playlist de casas baratas aqui em Portugal. Tem muita coisa boa, muita oportunidade boa mesmo e também mais um vídeo aí topzera. Grande abraço e fui!